Deus, nós queremos declarar diante dos céus e diante da terra, mesmo em meio às circunstâncias, mas nós queremos declarar que um dia na tua glória vale mais do que 1000. A tua glória é suficiente em nós. A tua presença basta, ela é suficiente, meu Pai. Nós queremos dizer que essa manhã é para ti. Nós queremos derramar o nosso melhor diante do teu altar e declarar que a tua presença basta, meu Pai. Nós queremos deixar os problemas lá fora e mergulhar no teu favor, na tua glória, na tua graça e receber tudo aquilo que o céu tem para nós. Eu creio, Senhor, que basta uma palavra e tudo pode mudar. Basta uma palavra e tudo pode ser transformado. Nós queremos caminhar sobre a tua verdade, sobre a tua palavra, Senhor, e não sobre o barulho da tempestade, porque se possível, se preciso for, mesmo que a tempestade não cesse, o Senhor nos faz caminhar sobre as águas, porque o que nós precisamos é apenas da tua palavra, é apenas da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o céu já está derramando. Pela tua presença, o Espírito Santo se move aqui nesse lugar. Nós só queremos o teu toque, Senhor. Nós só precisamos ser visitados por ti essa manhã. Isso é suficiente, Senhor, para que vale de ossos secos se transformem num exército poderoso de homens e mulheres que vão ser guiados pela tua presença, pela tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estava meditando numa palavra que Deus me colocou no meu coração. E aí eu comecei a pensar. Você já reparou que em alguns momentos da nossa vida nós perguntamos assim: mas aonde está Deus? Quem nunca fez essa pergunta? Uma não só, né? Só uma não, né? Várias. Às vezes nós passamos por certas situações que, por mais que a gente tenha fé, a gente pergunta: Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo. Parece que nada vai mudar. Aonde está Deus? Porque nós tendemos a olhar para aquilo que nós vivemos no âmbito natural. E nos esquecemos que são nos cenários mais precários, são nos cenários mais inapropriados que Deus manifesta o milagre. Deus não precisa de um cenário favorável, Deus precisa apenas que você caminhe no campo da fé e no campo da obediência. A grande questão é que muitas vezes nós associamos a presença de Deus a um cenário totalmente favorável. E achamos que porque estamos vivendo tempos difíceis, Deus não está nos vendo, ou Deus não está, na verdade, nos ouvindo e atendendo o nosso clamor. Parece que Deus fechou os olhos, porque nós associamos a tudo estar bem pela presença de Deus. E quando tudo vai mal, parece que Deus não está. Mas eu quero dizer para você que Abacuque foi um homem que no primeiro momento ele também questionou a presença de Deus. No meio de campos secos, de uma terra seca, de um cenário totalmente desfavorável, de escassez, de ausência de frutos, ele começou a questionar Deus. Mas ele nos ensina a contemplar a suficiência da presença de Deus na maior ausência da nossa vida. Eu quero dizer que para você viver o extraordinário de Deus, você precisa primeiro contemplar a presença dele na maior ausência da sua vida. Não tem outra forma de vivermos o extraordinário se não entendermos que na maior ausência da nossa vida, ele está presente. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, ele poderia ter todos os motivos, cativo na Babilônia, de falar que Deus não estava mais com ele.
Mas existem alguns cenários que Deus nos impulsiona, que Deus nos leva exatamente para nós vermos o agir invisível de Deus. Se Daniel não tivesse cativo na Babilônia, nós não teríamos lido na Bíblia que Daniel não se rendeu aos manjares do rei, que Daniel não cessou de orar nos piores momentos da sua vida, que Daniel não adorou outros deuses, não se prostrou a outros deuses, mas ao contrário, Daniel fez o Deus dele ser revelado no pior cenário de sua vida. Às vezes a gente não entende porque nós acreditamos que Deus é um Deus que não está nesse cenário. Mas eu quero dizer que Deus não só esteve quando José estava preso, cativo numa prisão, como ele esteve também quando ele se tornou governador. Nós nunca vamos entender o processo se não entendermos o que Deus espera de nós. Nós nunca vamos entender o processo se não olharmos para o propósito que Deus tem para nós. Então nós não estaríamos hoje falando de Davi, se Davi que chegou a rei, se nós acreditássemos por algum momento ele que foi esquecido cuidando de bicho, havia sido esquecido também por Deus. Eu quero dizer que Deus não esquece de você. Deus está te vendo nos piores cenários da tua vida. Mas eu quero dizer que são nos piores cenários que Deus faz florescer os maiores milagres da tua história. Se nós tivéssemos cortado algum processo na vida de José, de Daniel, de vários homens da Bíblia, Paulo, nós não estaríamos hoje contando o grande propósito que Deus tinha para eles. O que nós precisamos entender é que Deus nos convida a contemplar a tua presença no maior cenário de escassez, para que você se surpreenda e viva o extraordinário de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero falar sobre um homem que ele, diante de um cenário de muita escassez, diante de um medo, diante de um temor, diante de um cenário muito difícil, por algum momento ele ficou escondido. Mas Deus o encontrou no maior medo da sua história, na pior crise da tua história, e não apenas o encontrou, mas o chamou para libertar um povo. Não duvide do que Deus pode fazer com você na pior estação da tua vida. Ele ainda pode te usar para libertar outras vidas. Deus ama os menores. Davi era o menor da sua casa, mas ele não era menor para Deus. José era o menor da sua casa. Gideão era o menor. Gideão era da tribo, da família mais pobre. Mas não duvide do que Deus possa fazer com os menores, na estatura e aos olhos humanos, mas grandiosos com o coração obediente. Deus não se impressiona com números. Deus não se impressiona com o teu tamanho, com o que você tem, com as suas habilidades. O que move o coração de Deus a te usar na obra dele é a forma com que você se posiciona nos piores cenários da tua vida. Porque a garantia de que Deus está na sua vida não é porque tudo vai bem. É porque você entende que mesmo que tudo falte, Ele nunca vai faltar. Eu quero começar falando em Juízes 6, sobre esse homem chamado Gideão. Amém? Você está preparado para viver o extraordinário de Deus na sua vida? Esse ano eu falei, Senhor, eu não quero viver coisas normais. Na verdade, eu quero viver coisas extraordinárias a partir de coisas muito simples. Porque foi assim na vida de Davi. Davi fez o extraordinário. Aquilo que ninguém esperava. Usando coisas tão simples, ele usou pedras para derrubar Golias. Josué, ele derrubou muralhas, fazendo coisas que pareciam ser tão simples, tão ordinárias.
Mas quando nós entramos no lugar de obediência, nós sabemos que Deus pode usar coisas pequenas. Deus pode usar até você. Deus pode usar coisas simples. Deus pode usar até aquilo que é escasso na tua vida. Deus pode usar até esse cenário de escassez para transformar em coisas extraordinárias. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e viam como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, só para colocar vocês dentro do contexto. Essa época era a época de juízes. Depois que vieram os reis, Saul, Davi. Então, a história ela se repetia. O povo se voltava contra Deus, eles começavam a adorar outros deuses. O povo clamava a Deus, pedindo misericórdia. Deus ia lá e levantava um homem, um juiz, para libertar o povo. Isso se repetia nas outras gerações. E aqui a história conta que Israel já estava sobre essa opressão dos midianitas e outros povos durante 7 anos. Durante 7 anos, tudo que eles plantavam, eles iam lá no tempo da colheita, antes deles colherem, vinham os midianitas e colhiam tudo. A ponto deles passarem por total escassez. Eles levavam seus animais, levaram toda a sua comida, tudo que eles poderiam colher. Então, todos os anos era a mesma coisa. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e colhiam. Então, você imagina tudo que você trabalha o mês inteiro, tudo que você ganha pelo seu esforço, pelo seu trabalho, vem alguém lá e rouba. Então, durante 7 anos, eles viveram esse tempo de escassez, de fome, até que, a ponto deles fazerem covas, fazerem cavernas para guardar alguns mantimentos, fazerem fortificações nos montes. Tamanha a opressão que eles estavam vivendo. Mas eles começaram a orar a Deus. E Deus vai lá e levanta um homem. Mas o mais interessante é que ele levanta um homem, ele vai até Gideão. E você acha que ele encontra Gideão lutando? Gideão como um valente? Ele encontra Gideão se escondendo. Gideão malhando o trigo no lugar que ele deveria estar fazendo vinho. Porque ele temia dos midianitas virem e roubar tudo aquilo que ele estava semeando. Então, ele estava no lugar estratégico, mas ele tinha medo, ele estava angustiado, ele estava apavorado com tudo isso que o povo estava vivendo. Mas o mais interessante é que Deus te vê no maior medo da sua história. Deus ainda te vê no cenário de maior luta que você está vivendo. E o anjo do Senhor e Deus aparece para Gideão. E Deus aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. No primeiro momento, Gideão, ele nem se detém ao final da frase, mas ele fala: o Senhor é comigo. E ele começa a questionar: mas se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo tudo isso? Se o Senhor é comigo, o que justifica nós estarmos vivendo tudo isso? Então, é importante nós entendermos que muitas vezes Deus precisa tirar algumas coisas da nossa vida, para que fique só você e Ele, e você entenda que Ele é suficiente. O que na verdade Deus estava levando, o próprio Deus levou o povo
a sofrer essa opressão dos midianitas. O próprio Deus entregou o povo na mão dos midianitas. Mas Deus é um Deus mau? Deus é um Deus que quer te levar para outro nível. Enquanto muitas vezes algumas coisas na nossa vida não acontecem a ponto de nós mudarmos o nosso olhar e entendermos que Ele é suficiente, que a resposta só vem dEle, que tudo que nós precisamos é Ele, o povo vai continuar do mesmo jeito. Se o povo não estivesse vivendo aquela opressão, eles viveriam da mesma forma, adorando outros deuses, não adorando a Deus, fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que alguns cenários se instalem na nossa vida para nos transformar, para mudar o nosso olhar e nós entendermos que só dele vem a resposta que nós precisamos. Na verdade, Deus não precisava mudar o cenário. Deus precisava mudar o coração daqueles homens. Às vezes a gente fala assim, Senhor, muda o meu casamento. Deus precisa mudar é você. Não é o cenário que você vive. Porque quando Deus muda você, o cenário se transforma a partir de você. Todo aquele cenário foi instalado por causa da dureza do coração daqueles homens. Deus só permitiu que eles estivessem vivendo aquele tempo de escassez, de opressão, porque eles se voltaram contra Deus. Então Deus permite certas coisas para nós mudarmos o nosso olhar, para nós valorizarmos aquilo que de verdade tem valor na nossa vida, que é a presença de Deus. Então, Deus levanta Gideão, um homem que começa a questionar, mas se o Senhor está comigo, por que eu estou vivendo tudo isso? E Deus levanta esse homem, Gideão, como libertador. Deus não encontrou ele lutando, mas encontrou ele se escondendo. Porque Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus sempre vai usar aqueles que são pequenos aos olhos do humano para nós olharmos e falarmos que grande é Deus. Quando nós vamos vendo a história de Gideão, Gideão não foi conhecido como um grande homem, mas foi conhecido como um homem que tinha um grande Deus. Como você tem sido conhecida? Como você tem sido conhecido? Diante das lutas, uma mulher grande? Ou uma mulher e um homem que tem um grande Deus? Gideão foi pego naquela situação. O mais interessante é que os midianitas vinham e levavam tudo. Era tempo de escassez, era tempo de fome. Mas havia trigo na casa de Gideão. Sabe o que o Espírito me revela? Que havia palavra na casa de Gideão. Por mais que o lugar que tinha que haver vinho, e vinho simboliza prosperidade, felicidade, alegria. O povo estava vivendo opressão, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha festa. Mas o que Deus revela é que coloque palavra no lugar onde tem escassez na tua vida. Gideão estava colocando trigo, a palavra de Deus, o poder da presença no lugar de escassez. Não tem vinho. O que você olha hoje e falta na tua vida? Começa a derramar a palavra. O que a Bíblia revela é que naquela casa não faltava palavra. Por mais que Gideão tivesse com medo, ele sabia a quem recorrer. Deus conhecia o coração, por isso que ele não usou um homem de guerra. Um homem com força, um homem eloquente, um homem preparado para a guerra. Mas ele usou um homem com coração voltado para a presença, para a palavra de Deus. O que tem hoje no seu lagar, o que tem hoje que não há mais alegria, que não tem mais felicidade, que não há mais prosperidade, comece a derramar a palavra de Deus. Deus não errou o alvo. Por algum momento Gideão poderia ter falado, Senhor, não, eu acho que você errou o alvo. Eu estou me escondendo. Você não está entendendo. Olha onde eu estou. Eu estou com medo, eu não errei o alvo. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Não adianta eu olhar e chamar homens com habilidade, mas com um coração que acredita mais nele, no que tem, do que em mim. Então, por isso que às vezes Deus permite que algumas coisas vão embora da tua vida, para que você entenda o que tem valor. E Gideão, um homem chamado por Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor visita ele, a primeira coisa que ele faz, ele prepara uma oferta. Ele prepara pão, ele prepara animal,
e ele oferta ao Senhor. Qual é a primeira coisa que você tem feito pela manhã diante do Senhor? Pedido alguma coisa ou tem entregue alguma coisa ao Senhor? Porque isso me chamou muita atenção. Quantas vezes diante da presença do Senhor nós vamos pedir alguma coisa? Gideão poderia ter falado: Senhor, por favor, escolhe outro homem. Senhor, por favor, não me escolha. Mas ele só fez uma coisa. Ele entregou. Ele ofertou ao Senhor. Porque ele entende que diante da presença, ela é suficiente para fazer tudo aquilo que você precisa. Ela é suficiente para preencher todos os cenários de escassez da tua vida. Então só resta adorar, só resta ofertar, só resta se entregar à voz que Deus tem. E Gideão se entregou. Um homem com medo, amedrontado, chamado como libertador, se entregou. E aqui, no meio do processo, Gideão, ele é chamado por Deus. Eu vou ler no versículo 12, não precisa abrir. Estava ele malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o Senhor olhou, ele disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele segue dizendo, e ele fala: mas a minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aqui Deus fala que entregaria os midianitas na mão de Gideão. Entenda, eu só posso entregar alguma coisa para você se essa coisa primeiro estiver nas minhas mãos. Quando você olha para os seus inimigos, para aquela situação que você está vivendo, você acha que ela é grande? Ela não é maior do que a mão de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Os inimigos eram numerosos, eram como gafanhotos. Os próprios camelos eram numerosos. Você imagina o número de homens. Então, o que é grande para você até você ver quem é o Deus da sua vida? Pode ser que você esteja vivendo uma situação em que não há mais solução aos teus olhos. Mas eu quero dizer que esse é o cenário perfeito para que você veja a assinatura de Deus. Deus vai fazer. Quando a gente olha para a vida de Gideão, eu estava até conversando lá em cima no gabinete, falei assim, parece que é brincadeira, porque assim, Deus chama um homem e ele vai para uma batalha com poucos homens e ele ganha de um exército extremamente numeroso, e ele ganha uma batalha sem levantar uma arma, porque assim é Deus. Ele vai fazer coisas loucas, só que só vai participar aquele que acreditar quem é Deus. Então, no primeiro momento, quando Deus chama Gideão, ele fala: Gideão, eu preciso que você primeiro vá na casa do seu pai e comece a quebrar os altares. Tem altares de Baal lá, porque é sempre assim. Deus, ele tem um propósito na tua vida, ele tem um propósito na tua família, ele tem um propósito na vida dos seus filhos, ele tem um propósito na tua casa, no teu casamento, mas primeiro você precisa quebrar altares que estão ocupando o lugar da presença de Deus. Isso me chama muita atenção porque é tão fácil nós olharmos para aí para fora e identificarmos os altares que o mundo levanta. Altares de prostituição, altares de adoração a outros deuses. Mas a pergunta é, você tem identificado os altares que você tem levantado no seu coração? Porque é muito fácil nós, como igreja, apontarmos os altares que o mundo tem levantado. Mas e os altares que nós levantamos? Você só vai ter autoridade para destruir outros altares quando você primeiro derrubar o teu altar. Não julgue os outros sem antes você se consertar diante de Deus. Só tem autoridade para levantar altar aquele que derruba os primeiros altares do teu coração. E quantas vezes nós, como igreja, temos altares? Vivemos uma vida, às vezes, que está desagradando a Deus. Às vezes a gente acha que é maior do que o outro, melhor do que o outro aí fora. Ei, Deus não conta com os maiores. Deus conta com os menores, mas grandes de coração.
É tempo da igreja se consertar. É tempo de começar a derrubar os altares. Porque senão ela não vai ter autoridade no mundo espiritual para enfrentar o que está aí fora. Você não vai ter autoridade espiritual para entrar em lugares que Deus te chamou e destruir os altares de Baal aí fora. Primeiro derruba os teus altares, igreja, para Deus te autorizar e te habilitar a derrubar os altares aí fora. Deus nos chama para uma grande obra. Aleluia. O problema é que nós crescemos em estatística, mas não estamos preocupados em crescer em profundidade. Quando você olha para a igreja de Atos, eles eram um número pequeno, mas profundos, que impactaram gerações e ecoam até hoje na nossa vida. O reflexo do posicionamento deles ali fora, lá naquele tempo. Porque eles levantaram altares de verdade, de renúncia, de santidade. Eles decidiram que eles iam continuar andando, caminhando em direção ao alvo, independente daquilo que aparecesse na frente deles. E aí nós hoje crescemos em estatística e Deus nos chama para uma grande batalha. Quebrar os altares de Baal aí fora. Mas a gente está mais preocupado em esconder os altares que nós levantamos que não agrada a Deus aqui dentro. E Gideão, ele começa a destruir os altares de Baal, do seu pai. E Deus chama ele para essa batalha. E no primeiro momento ele fala: Senhor, eu preciso de uma prova. Porque assim nós somos com Deus. E Deus deu uma prova. Senhor, eu vou colocar um pedaço de lã na grama e ela vai ficar encharcada no dia seguinte. E Deus foi lá e fez. Porque Deus fala, Deus dá sinais, mas só identifica aqueles que estão no Espírito. Só identifica aqueles que estão dispostos a discernir a voz que vem e a voz que não vem de Deus. E no dia seguinte ele fala: Senhor, tudo bem, mas agora eu preciso de mais uma prova. É a última. Agora a lã vai ficar seca. E tudo em volta vai ficar molhado. Deus foi lá e fez. Deus não vai deixar dúvida do lugar que Ele te chamou para estar. Deus não vai deixar sombra de dúvida do lugar que você precisa se posicionar. E Ele vai lá. Esse homem valente. Porque ele entendeu que não se tratava da tua força, mas ele entendeu que na sua fraqueza, aí era a chave para ele ser revestido da força de Deus. Então, aonde você não consegue ir, você pede a força de Deus. O que você não consegue fazer, você pede revestimento da força de Deus, porque é Ele que vai te dar graça. E aí Deus fala: Gideão, prepara o exército. E Gideão vai lá, vocês conhecem a história, chama 32 mil homens. Chega um momento que Deus fala: é muito. É muito. Senhor, como é muito? São mais de 100 mil homens. Como que é muito? É muito. Pede para os medrosos ficarem de um lado. E esses você vai despedir. E eu fico imaginando como que aqueles homens, 22 mil homens, identificaram que eles puderam falar que eles eram medrosos. Como é que eles puderam assumir que eles eram medrosos? Exatamente isso. Deus não vai deixar você viver no engano. Deus, você vai saber exatamente aqueles que são e aqueles que não são contigo. Porque não importava, o que Deus precisava ensinar a Gideão é que não importa o número. O que importa é quem de verdade está com Ele. Por isso que Deus vai tirar algumas pessoas da tua vida. Deus vai tirar algumas situações da tua vida. Porque você vai ter que saber perder para Deus para ganhar as batalhas que vêm na sua direção. Quem sabe perder para Deus vence qualquer batalha. E Gideão se despediu. Eu fico imaginando: Senhor, mas como? 22 mil homens foram embora. E agora? Você lembra da passagem de Abraão e Ló? Quando Abraão e Ló, eles se separam porque os pastores deles estavam brigando. E depois que Ló se despede, Deus fala assim: Abraão, agora olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tudo isso que você está vendo, eu te dou. Tem certas promessas que só vão ser alcançadas por você quando você se despedir de algumas situações da tua vida. Então deixa aí. Saiba perder para Deus para ganhar o que Ele tem para você.
Tem certas coisas que é necessário ir, porque Deus não se impressiona com números. Deus conta com os posicionados. E sabe o que o Espírito Santo me revelou? Que essa palavra é muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Os 32 mil são os que dizem: eu sou a igreja, conta comigo. Eu sou a igreja do Senhor, conta comigo. Mas Deus fala: os que têm medo de viver a verdade, de confessar Jesus, vão para um canto. Eu não conto com aqueles que não se honram da minha presença. O que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração é que vocês vão se impressionar com aqueles que vão, mas não se abalam com aqueles que vão embora. Se alegre com os valentes que vão permanecer na última hora. Eu não conto com os medrosos, porque eu não dei espírito de medo, mas eu dei espírito de ousadia. São aqueles que não vão ter vergonha de viver o Evangelho, não vão ter vergonha de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Jovens, Deus levantou vocês para que vocês não se envergonhem de servir a Cristo, porque Deus não usou os medrosos, mas usou os valentes. Os 32 mil eram homens suficientes? Diante de 10 mil, estava até muito bom. Mas Deus não se impressiona com aquilo que você diz que é. Deus não se impressiona com uma igreja de pessoas eloquentes, que conhecem muita palavra. Deus quer aqueles que são posicionados, que o que conhecem, vivem. Deus quer homens como Gideão. Senhor, eu não tenho essa força, mas se eu quero viver experiência, eu vou provar e ver que o Senhor é bom. Não adianta você falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade. Deus vai te chamar como Gideão para viver experiência, porque você não vai entrar nessa batalha da mesma forma que você não vai sair dessa batalha da mesma forma que você saiu. E aí ficam ali 10 mil homens. E desses 10 mil homens, Deus faz uma prova, fala: coloca eles para beber água, Gideão. E nós fomos na fonte de Gideão. Quem estava lá comigo? Lindo, né? Nós fomos nessa fonte lá de Gideão em Israel. É lindo. E eles falam: coloca esses homens para beber água. E aqueles que beberem água igual cachorro, você coloca num canto. Aqueles que se abaixarem, largarem as armas e se abaixarem para beber água direto do rio, você coloca no outro canto. E aí ficam 9.700 num canto e 300 do outro. Gideão deve ter pensado: não, com certeza já está ruim, mas ficaria muito pior se só fosse 300. Com certeza 9.700. Sabe por quê? Porque nós queremos viver processo, a promessa de Deus, mas nós queremos traçar o processo, o caminho do processo. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha fora da lógica humana. Deus trabalha com a manifestação do céu. Tudo que é lógico, você pode dizer o seguinte: tem a minha assinatura. O que Deus não queria era que aqueles homens pudessem no final falar que eles venceram por causa da força dos seus braços. Então, em certos momentos, Deus vai tirar tudo para que você identifique que só poderia ter sido Ele na sua vida. Deus muitas vezes vai arrancar tudo da tua vida para que você tenha certeza que tudo foi transformado porque Ele estava presente. E desses 9.700, eles foram embora. Eu fico imaginando Gideão: Senhor, eu não vou para essa guerra não. Eu fico imaginando: eu não vou para essa guerra não. Gideão, eu vou te dar os midianitas nas suas mãos. E você vai lutar contra eles como se eles fossem só um. A grande questão é que quando o exército de Israel foi lutar contra Golias, eles, na verdade, eles não viram o tamanho de Deus, mas eles viram o tamanho e a força deles. E Davi, quando foi lutar contra Golias, ele não viu o tamanho de Golias, mas ele viu o tamanho do Deus dele. A grande questão é com que lente você tem olhado o cenário que você tem vivido. Essa é a questão.
Deus, porque assim, antes de Deus te usar na obra dele, ele primeiro vai fazer a grande obra dele na sua vida. O que Deus estava querendo fazer primeiro era trabalhar na vida de Gideão. Ensinar Gideão a caminhar pela fé e não pela lógica humana. Ensinar Gideão a caminhar mesmo com poucos, mas poucos que permaneceriam até o final. Você não precisa de muitos. O que você precisa de homens posicionados ao teu lado, que vão olhar para a mesma direção que você está olhando. Não adianta você ter muitos, mas cada um olhando para um lado. Você precisa de poucos, mas que sonhem os sonhos com você. A grande questão é que enquanto você tiver homens que não estejam sonhando o mesmo projeto que você está sonhando, não vai dar certo. Por isso que chegou um momento que Abraão teve que se despedir de Ló. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Essa semana o Léo deu uma volta aí pela Barra. Quem viu no Instagram? Lá, de helicóptero, vendo as áreas. Mas aí você pergunta, já tem um terreno? Não. Já tenho dinheiro? Também não. Mas eu não preciso de 32 mil homens. Eu preciso de 300 valentes que sonhem comigo. Porque quem vai dar é Deus. Quem vai fazer é Ele. Por isso que Deus usa coisas loucas para confundir os sábios. Deus usa coisas simples se tornarem cenários extraordinários. Por isso que Deus usou pedrinhas para destruir Golias. Cajado para abrir o mar. Porque não se tratava do cajado, nem das pedras, nem das trombetas. Se tratava de homens posicionados. Que acreditaram na voz do Deus que chamou. E sobraram os 300. Os 300 valentes. Os 300 valentes que compraram a ideia de Gideão. Que falaram, eu quero fazer parte desse projeto. E a mesma coisa somos nós. Nós sabemos quem luta nossas guerras. Nós sabemos quem está na frente das nossas batalhas. Mas cabe você ou não acreditar e fazer parte dos 300. Deus, Ele não precisa de você para fazer a obra dele. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele permite que você entre no cenário para fazer parte da obra dele. E esses 300 homens, eles estão preparados para a guerra. E Deus fala assim, Gideão, vocês não vão lutar com espada, com escudo, com nada disso. Vocês vão pegar cântaros, vocês vão pegar tochas e vão pegar buzinas. Olha que coisa louca. Parece história faz desenho. Mas é Deus. Ele faz dos cenários mais inapropriados se tornarem o melhor capítulo da tua história. O maior momento da tua história. E aqueles homens, quando estão de frente para o campo de batalha, na direção, avistando os midianitas, todos os exércitos contra eles, eles olham e veem aquela multidão. E eles tocam a buzina. Eles quebram os cântaros. E eles levantam as tochas. Se você não entender que a primeira guerra que você tem que vencer não é a guerra no mundo físico, mas a guerra no espiritual, você ainda não entendeu que o seu Deus é um Deus que pode todas as coisas. Aqueles homens levantaram, tocaram as buzinas, e isso diz muito respeito à palavra. Será que a palavra de Deus tem faltado dos seus lábios? Será que você tem sido um homem e uma mulher que tem edificado a vida de outras pessoas através das palavras que têm saído dos seus lábios? Quando fala em cântaro que eles quebraram, eu fico imaginando os midianitas olhando e não entendendo nada. Porque você vai confundir o inimigo, você vai fazer coisas que o inimigo vai até duvidar, mas ele vai ser derrotado com aquilo que parece que é até brincadeira. Eu fico imaginando os midianitas olhando aquilo dali, peraí. Cadê as armas? Cadê os tanques de guerra? Cadê os camelos? Não. Deus vai usar o que você tem para você entender que o agir é dele, mas o posicionamento é seu. E eles quebraram os cântaros, que significa o quê? É o nosso posicionamento diante de Deus se arrepender.
O que aquele povo precisava era se arrepender de anos se voltando contra Deus, de anos se rebelando contra Deus, de anos se prostrando e se voltando a favor de outros deuses. Então não adianta você ter a arma mais poderosa aos olhos humanos. A maior arma é joelho no chão, é quebrantamento e arrependimento. Se meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, eles têm que se arrepender. Não adianta orar, não adianta ter o equipamento de guerra mais potente. Se você não orar, se você não se quebrantar, não se arrepender, até vai parecer que está tudo bem, mas é só Deus levantar o tapete, vai ver a destruição que está a sua casa. Não são estratégias terrenas, são estratégias do céu. E só discerne as coisas do Espírito quem é espiritual. Como os midianitas eram carnais, eles olharam e deviam estar falando, eles estão de brincadeira. Mas quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então por isso homem, por isso mulher, a sua maior guerra é o seu joelho, a sua maior arma é o seu joelho no chão. A sua maior arma para você se levantar diante das batalhas é, em primeiro lugar, você se quebrantar diante do Senhor. Só se levanta como valente aquele que entendeu o poder de um joelho no chão. Aquele que entendeu o poder de um coração arrependido. Deus, quando Ele olha para Gideão, Ele não vê um homem medroso. Deus, quando Ele olha para você, Ele não te vê exatamente nesse capítulo da tua história. Ele já te vê como o Gideão que ganhou a batalha. Quando Ele olhou para a vida de Davi, Ele não viu Davi como pastorzinho, Ele já viu Davi como rei. Ele não viu na vida de José como escravo, Ele já olhou para José e viu como governador. Por isso que Ele não te chama por aquilo que você é hoje, mas por aquilo que você vai se tornar a partir do momento que você se posiciona nele, na tua palavra, e você crê que é a força dele, não a sua. Deus está chamando uma igreja de Gideões. Uma igreja que não conta com número, mas conta com homens posicionados. Homens que Deus chama, é para guerrear, é para orar às 3 da manhã, é para orar eu estou aqui. Deus não se impressiona com aquilo que você faz, mas se impressiona com o teu coração. Ele se impressiona com aquilo que você permite ser quando Ele toca a tua vida. Gideão não estava preparado aos olhos humanos, nem aos olhos dele. Ele se via realmente como um homem medroso. Mas ele entendeu, epa, deixa eu olhar para a forma como que Deus me vê. Só vai entender a forma com que Deus te vê se você começar a olhar para as coisas do alto e não para a terra. E eles começaram a quebrar e levantar as tochas. A tocha significa o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa marcada pela presença de Deus. Olha o que a presença de Deus pode fazer. Pode fazer Gideão destruir exércitos de midianitas. Pode fazer Davi derrubar Golias. Pode fazer homens improváveis, homens que não eram nada aos olhos humanos, se tornarem guerreiros valentes, posicionados, que até hoje a Bíblia fala sobre eles. Ou afinal, nós estamos falando de homens que não passaram por nenhum desafio desde o início da sua história. Não. Nós estamos falando de homens falhos, mas homens que decidiram viver o propósito de Deus. Essa é uma decisão sua. Deus está te chamando no meio da tua dor. Deus está te chamando no meio do teu medo. E quando eu estava lendo essa história, eu falei, Senhor, eu sou um Gideão. Eu sou um Gideão. Estar aqui para mim é um grande desafio. Mas quando você entende que não se trata de você, mas se trata de quem Ele é, e você enxerga a grandiosidade, você fala, não, Ele faz aquele que não é se tornar ser. Ele faz aquele que não era nada. Ele faz Raabe, uma prostituta, entrar na genealogia de Jesus. Quem é esse Deus? Ele faz Gideão entrar no livro de Hebreus, marcado como homem de fé. Um homem que era medroso, sim, mas que decidiu caminhar pela fé. Aonde você vai chegar é muito determinado pelo momento que você decide ser hoje. Você decide viver hoje.
Aonde você vai chegar em Deus está muito relacionada à forma com que você se enxerga hoje. Se você se enxerga como gafanhoto, como aqueles espias, quando foram espiar a terra prometida, eles falaram, os 10 falaram, eu me vejo como gafanhoto. Então você vai caminhar como gafanhoto. Você vai viver como gafanhoto. Mas se você se enxerga como um herdeiro, você vai caminhar em direção à herança que Deus tem para você. Você decide continuar caminhando como um escravo do pecado ou entender que há herança para você. Porque quem é herdeiro jamais vai viver como escravo. Vai viver com a mente baseada nas promessas e não numa vida de cativeiro. Daniel entendeu que ele estava cativo, mas ele não era cativo. Estar se refere a um momento da sua vida, mas não define quem você é. O que define aonde você vai chegar é a forma com que você se enxerga hoje. Se enxergue como um gigante de Deus, como um valente de Deus, um homem escolhido, uma mulher eleita para esse tempo, para essa geração. Deus não conta, de verdade, o Brasil não precisa de mais uma igreja. Precisa? O Brasil precisa de mais pregadores? Não precisa. Hoje, quando você entra nas redes sociais, todo mundo pregando aí. Mas Deus precisa de homens que passem pela rua e as pessoas falam assim, aquele ali é diferente. Eu quero seguir o que ele faz. Eu quero me inspirar nele. Você sempre vai revelar aquele que você adora. Se você adora o dinheiro, você se torna um homem escravo do dinheiro. Se você adora a Deus, você é um homem liberto para viver o poder da palavra. Então as pessoas precisam te olhar e falar assim, aquele ali é um pastor. Não, não. Aquele é um homem de Deus. Porque título não te define, mas quem você decide ser, define quem é o seu pai. Não tenha medo de perder algumas coisas que Deus está tirando da tua vida. É melhor você perder durante o processo do que você perder Deus buscando o propósito. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando viver um propósito, buscando viver um sonho e a gente perde Deus no meio dessa caminhada. Então é melhor você perder para Deus algumas coisas no meio do seu processo do que você perder Deus buscando viver o propósito. A grande questão é que você não precisa viver o propósito de Deus para experimentar Deus. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Abraão, vem que você vai ser perfeito, anda na minha presença. A presença de Deus, ela é constante na vida daqueles que decidem andar nesse lugar baseado na palavra de Deus. Muitas pessoas elas vão atrás de um propósito, vão atrás de viver algo. Às vezes ela quer ser isso, aquilo da igreja. Ela tá mais preocupada em viver um título do que na verdade servir. Quando a sua visão está em só viver o propósito, você perde a experiência de viver a presença de Deus no meio do processo. Não se agarre a coisas, não se agarre a títulos, mas se agarre a experimentar o que só o processo pode fazer você viver. Gideão viveu o propósito de Deus, que era vencer aqueles midianitas. Mas o que ele experimentou e o ganhou no meio desse cenário, até viver o propósito, foi fantástico. Ele foi construído ao longo do processo, até chegar o propósito. Então, não acredite que Deus te esqueceu. Deus está te moldando. Deus está preparando a tua arca para o tempo exato, para o momento certo. Então, permita ser moldado por Deus. Permita viver experiências com Deus ao longo desse processo. Às vezes a gente perde muito tempo mirando o propósito. E aí a gente acaba parando no meio do processo porque chega a dor. Mas quando você entende que Deus é um Deus que sempre está presente, a dor ela não te paralisa mais, mas ela te impulsiona, assim como impulsionou Gideão. O medo não parou Gideão, porque a certeza
não era quem ele era, mas quem Deus era, a partir do momento que ele entrasse na história de Deus. Não é Deus que tem que entrar na sua história, é você que tem que entrar na história que Deus tem para você. Que você seja um homem conhecido, uma mulher conhecida como Gideão, não como um grande homem, mas um homem que tem um grande Deus. Um homem que tem um grande Deus é marcado, não pelos momentos que ele caiu, mas os momentos que ele levantou e que ele entendeu que Deus nunca vai abrir mão dele. Deus não abre mão de você, não importa como você chegou aqui, não importa se você já tem desistido da tua vida, Deus não desiste de você. Não ache que nesse episódio da tua vida Deus não está te vendo. Deus está te vendo. Ele está te vendo tanto que Ele só está te preparando para o momento que Ele vai te revelar. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, que você está escondido. Não, não. Você, como Davi, muitas vezes você está sendo preparado no esconderijo para ser revelado o propósito de Deus. Só quem permite viver o lugar secreto com Deus pode ser revelado e honrado por Ele. Que o Senhor ministre o teu coração. De repente você foi chamado por Deus para uma grande batalha. Você é convertido, você aceitou Jesus, mas você em algum momento você parou. O medo te tomou, o medo te paralisou. O medo fez você acreditar por algum momento que que Deus escolheu errado, que você não foi a melhor escolha. Deixa eu te falar uma coisa, só vai experimentar o extraordinário quem se posiciona diante da presença. Que esse seja um ato de fé. Se posiciona diante do Senhor. Esse é um valente, ele foi o primeiro a vir aqui, ó. Quando a gente olha aquela viúva no meio de tantas ofertas, mas o que chamou a atenção de Jesus foi aquela viúva. Porque não se tratava do que ela tinha para dar, mas da forma com que ela se entregava para Deus. Da forma com que ela entregou o seu melhor. Deus só quer isso. Deus não conta que você seja um eloquente, um cara que conhece muito a Bíblia. Deus conta que você seja de verdade. Fala, Senhor, eu errei. O pecado é um altar que eu tenho levantado, mas Senhor, me ajuda. Eu quero me posicionar hoje, destruir esse altar da minha vida. Porque se você não quebra esse altar, você não está levantando um altar para o Senhor e você não vai viver o propósito. Eu quero ser uma mulher que tenha palavra para falar nos piores cenários da minha vida. E que não falte mais alegria, que não falte mais a verdade. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa. Eu não sei o que você tem vivido dentro da sua casa emocional. De repente você é um homem, uma mulher que tem um conflito na tua mente, que tem sido paralisado pelos seus pensamentos. Eu profetizo agora a mente de Cristo em você. Todos os dardos inflamados, todas as palavras que lançaram, tudo aquilo que você viveu no teu passado não te domina mais, não vai justificar o que está vivendo hoje. Senhor, eu anulo pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus, toda a retaliação do inimigo na mente dessa pessoa. Senhor, trabalha nas suas emoções. Senhor, que ela não viva mais de passado, mas que a esperança dela esteja no Senhor. Levanta a sua mão. Deus falou que essa manhã vai derramar dons sobre aqueles que pedem. Você que deseja falar em línguas, é um novo tempo. Deus conta com 300, que é um número insignificante aos olhos humanos, insignificante diante daquilo que nós estamos enfrentando aí fora, às vezes dentro da sua casa. Mas Gideão, antes de se posicionar como um homem que estaria lutando a favor do teu povo, do povo de Deus, e Deus nos chama como Gideão, certo? Gideão precisava primeiro guerrear a favor da sua casa. Deus está liberando novas armas, novos dons. Está liberando um novo nível de autoridade. Para você vencer guerras que você tem vencido dentro da sua casa. E que muitas vezes você olha e fala, Senhor, eu não dou conta. Eu não sei o que fazer. Deus está te dando autoridade. Para aqueles que entendem o lugar de Deus na sua vida. Não é aquele que quer coxar entre os dois deuses. É aquele que se posiciona como Gideão. É aquele que fala, Senhor, eu não quero mais águas nos joelhos. Eu quero um nível de profundidade. E para isso tem que renunciar às coisas do mundo. Porque a profundidade te leva a ouvir as coisas que são profundas. E você não tem mais os ouvidos para as coisas que tentam te paralisar.
Senhor, libera sobre a tua igreja, libera para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo profético, onde diz que as portas do inferno não prevalecerão, assim como os midianitas não prevaleceram contra o teu povo, não porque eles usaram armas extraordinárias aos olhos humanos, mas porque eles se posicionaram em obedecer a voz de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer com você na sua casa. Não duvide do que Deus pode fazer com uma mulher e um homem que dobra os seus joelhos, lutando por aquilo que é seu. Não duvide. Senhor, libera dons. Se você não fala em línguas, começa a pedir o Senhor para você falar em línguas. Começa a liberar dons de cura, Senhor. Dons de discernimento espiritual. Dons, Senhor, de sabedoria. Espírito de sabedoria para discernir aquilo que vem e não vem de ti. Espírito da verdade, que não vai mais enganar o teu povo, Senhor. Traga a verdade. Revela a verdade para o teu povo. Tira as escamas dos olhos do teu povo. Não queremos mais viver a opressão como eles viveram 7 anos. Chegou o tempo. Basta. É o agir de Deus na nossa vida. Acabou o tempo de opressão. Acabou o tempo de falência na tua vida. Acabou o tempo de escassez. Tudo que eles plantavam, os midianitas colheram, até o dia que Deus levantou um homem. E Deus está te levantando, homem e mulher. Cessou o tempo de falência. Cessou o tempo de fracasso na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, nas suas emoções, pelo poder do nome de Jesus. Então a Bíblia fala que eles correram ao som das buzinas. Eles correram porque eles não suportaram o barulho, o poder da palavra de Deus. O inferno não vai suportar a palavra de Deus que vai sair dos seus lábios. Eles não suportaram o som das trombetas, das buzinas. Eles não vão suportar estar diante de um homem, de uma mulher cheia do fogo de Deus. Ele vai bater em retirada na tua vida. Não abra mão do que Deus tem para você. Não abra mão. Ó Senhor, continua derramando sobre o teu povo, Senhor. Continua, Senhor. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu até os limites de Abel, Meolá. Então os homens de Israel, e de Naftali, e de Azer, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianistas. Eles correram. Não vai ficar nada que Deus não tem para você. Tudo aquilo que tem tentado paralisar e roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, vai ter que se bater em retirada. Vai ter que sair da tua vida. Porque aonde há palavra, fogo de Deus e um coração arrependido, não há espaço para nada e para ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e você se posicione como um Gideão, com medo, sem medo, não importa. Se posiciona para viver o extraordinário de Deus. Amém? Deus te abençoe.